Olá a todos e não todas, sejam bem-vindos à nossa terceira jornada de psicanálise, sociedade e política. Hoje é o último dia, nós vamos passar essa manhã, né? Passamos essa semana com muitos conhecimentos, com muitos conteúdos psicanalíticos, políticos, culturais, certo? Vocês que estão acompanhando a gente, eu agradeço de montão já, desde já, tá bom, pessoal? E hoje a gente vai ter duas pessoas, tá bom? Duas pessoas sensacionais que vão estar aqui com a gente até meio-dia e meia, 1h da tarde, tá bom, pessoal? Vocês devem estar escutando um barulho de motosserra, mas isso é porque a gente está no trabalho, mas eu vou estar aqui chamando o Jairo já de cara, tá bom? Jairo, você seja bem-vindo, Jairo. É um grande prazer estar contigo aqui nessa jornada, tá bom? Eu acho que eu estou aprendendo bastante e eu vou já de cara, Jairo, falar com você o seguinte. O Lyotard, né, o François Lyotard, ele é um pós-estruturalista e ele vai falar que as estruturas têm uma metafísica ali escondida nas estruturas. Isso é um cutuque lá no Lacan, hein? E esses eventos que a gente olha, né, quando o canalha capitaliza essas energias e arrasta, né, pelas emoções a multidão, né, os indivíduos, e aí tomados de crenças misturadas, crenças colididas, enfim. Eu já começo hoje de manhã com essa pedrada, Jairo. A gente vai ter antagonismo social, uma impossibilidade radical de representar o não representado. Quem é que vai falar sobre esse assunto bem complexo aí para a gente? Bom dia, queridos, queridas e queridos. É um prazer poder estar aqui. Na próxima vez, me lembre de dar algum remédio para o Ronald com essa ideia de levantar 9h da manhã. Da gente estar aqui a essa hora, isso é coisa de pesquisador mesmo. Nessa hora da madrugada aqui debatendo, já botando a cuca para funcionar nessas temáticas. Gente, eu tenho um prazer imenso de trazer uma amiga querida, né? Esteve comigo na segunda jornada psicanalítica, ela esteve conosco, e desde então eu não soltei mais a mão. Não dá para soltar a mão de alguém que traz um conhecimento muito grande, tanto na sua experiência acadêmica, na sua experiência de pesquisadora, como também na sua experiência de vida, como ativista, né, como alguém que está sempre preocupada com esses temas, que são temas do devir, né, que são temas daquilo que é a resistência do desejo de viver dentro de uma política de antagonismo, de necropolítica, né? Essa minha amiga, a Sarah Wagner York, para falar dela, eu me lembrei de um poema da Hilda Hist. Eu falei, bom, já que eu vou falar da Sarah, então eu vou citar um poema da Hilda Hist, que eu acho que é quem fala melhor, né? São as poesias falam melhor. Talvez eu seja o sonho de mim mesma, criatura ninguém, espelhismo de outra, tão em sigilo e extrema, tão sem medida, densa e clandestina, que a bem da vida a carne se fez sombra. Talvez eu seja tu mesmo, tua soberba e afronta, o retrato de muitas inalcançáveis coisas mortas. Talvez não seja. E ínfima, tangente, aspire indefinida, um infinito de sonhos e de vidas. Esse é um poema da Hilda Hist. Sarah Wagner York, querida, seja muito bem-vinda aqui conosco. Sarah é ativista, é LGBTQIA+, é professora, é formadora de atores, linguista, tradutora. Entre as traduções que ela fez está a tradução de Paul Preciado. Aliás, foi ela que me deu o primeiro texto, né, de Paul Preciado que eu li. Foi a Sarah que me mandou. A Sarah é palestrante de temas muito complexos, como religião, sexualidade, infância.
Nós que saudamos a mandioca e não o pneu, eu aprendi essa fala com ela. Nós que saudamos a mandioca e não o pneu, te desejamos, seja bem-vinda. Muito obrigada, que bom começar assim o dia, Jairo. A gente que saúda a mandioca, exatamente, não o pneu, a gente tem um trabalho aí grande pela frente. Agora, vocês dois me pegaram de um jeito que é surpreendente. Primeiro porque ver o Ronald citando o Lyotard logo pela manhã, né, que é uma dessas pessoas que nos coloca para repensar a nossa própria caminhada acadêmica, né, dentro de uma pós-modernidade, e é esse o termo que ele utiliza. E depois você vem com Hilda Hilst, que é essa grande pensadora que vai falar sobre os adensados pequenininhos, né, de cada ser. Tem uma frasezinha dela que fala assim, ó, um dia serei um pássaro e arrancarei o meu ser do nada, que é justamente esse modo, né, tão breve de existência nesse mundo. É sobre isso que talvez a gente converse agora, sobre vários fragmentos e de várias formas. Eu estou muito feliz com o convite que vocês propuseram, com o convite feito pelo Legissex, pela continuidade, porque a gente sabe que a gente é boa quando você é convidado para alguma coisa. Você fala, nossa, mas eu sou boa, fui convidada para tal coisa. Mas quando você é reconvidada para alguma coisa, você fala, agora sim, agora eu sou boa mesmo. Porque com tanta gente muito boa para ser convidada para vir aqui conversar com vocês, ser uma dessas escolhas e uma dessas convidadas é sinal que a gente está fazendo um trabalho que é, no mínimo, incoerente, não é? Porque se fosse para ser coerente, a gente já nem estava por aqui. A gente nem estava aqui. Às 9 horas da manhã. Às 9 da manhã. Sara, seja bem-vinda, viu? Você pode ficar à vontade, o palco virtual é seu, assim, pode até estourar o tempo do que a gente combinou, a gente tem uma margem boa e depois a gente vai voltar, depois da sua fala, eu e Jário, a gente vai conversar, né, debater algumas questões. Eu vou estar aqui nos bastidores com o Jário, fazendo só a minha escuta ativa aqui, devagarinho, tá bom, Sara? Fica à vontade. Viu? Vou ficar bem à vontade aqui. Engraçado, com o Christian Dunker, vocês enrolaram mais, né? Ficaram fazendo piada. Não, mas eu não estou... A Mariana Molica ficaram aqui na maior encebação. Vocês acham que eu não estava vendo? E a Jonas, ontem, que pediu 20 minutos, se empolgou e ficou 40. E Jonas ontem, que começou a falar... Quando começou, eu falei, psicanálise. Terminou lá no final com Paulo Freire. Eu falei, então a gente está 40 minutos. Falei, empolgadíssima. Estava empolgadíssima. Para a gente que conhece a Jonas, né, Sara? Estava empolgadíssima. Gente, eu participei de um evento recentemente. Foi um evento de psicanálise. A Sara tem essa mania, eu sempre convido ela diz assim, mas é psicanálise, Jário, o que eu vou fazer lá? Eu falei, o que você faz sempre. Eu participei de um evento com ela, foi um evento internacional, em 3 idiomas, inclusive, né? Francês, inglês e espanhol, e a Sara, você deu um show ali. A Sara fez pelo menos uma meia dúzia de psicanalistas ali se coçarem. Se coçarem nervosos, né? Por conta das questões que você trouxe, né? Que você trabalha bastante, e a gente já vai começar dando porrada. A questão do não-binarismo, com toda essa conceituação que ainda se insiste na psicanálise, né? Alguns psicanalistas ainda insistem nessa questão binária. Você já fala isso no seu prefácio no livro Cis no Divã, né? Essa pretensa neutralidade que nunca existiu, né, em nenhuma ciência, muito menos na psicologia, muito menos na psicanálise, né? Então, eu gosto muito do seu prefácio daquele livro Cis no Divã, sempre que posso estou fazendo referência a ele. E a questão também que você traz sobre... e eu gosto muito, porque a Sara é de letras, né? É do campo da linguagem. Esse lugar que a psicanálise confere, né, ao feminino, essa discussão que fica... né, a partir de Lacan, indagando as particularidades desse gozo
especificamente feminino, articulando isso com aquilo que ainda hoje alguns ativistas, algumas intelectuais, ainda insistem em não aceitar esse espaço, né? Ainda insistem que os corpos femininos são só aqueles que menstruam. Né? A gente viu isso, e viu isso de uma acadêmica de peso, nem sei se eu vou citar o nome dela aqui, de uma acadêmica de peso, de uma ativista de peso, mas que traz ainda esse debate que parecia ser um debate já ultrapassado. A dificuldade de se colocar, de se compreender, né, esse não binarismo. Exatamente. E hoje a gente vai falar um pouco disso, porque a gente tem isso muito bem amarrado, Jairo, nas instâncias psicanalíticas, nos estudos. Né? Eu sou uma curiosa da psicanálise, eu não sou psicanalista, sou uma dessas pessoas assim, muito curiosas sobre o assunto. Gosto de ler Freud, gosto de ler Lacan, gosto de passear, mas assim, estou longe de ser aquela pessoa religiosa, né? Que é aquela que cita capítulo e versículo. Então, eu não vou citar os capítulos e versículos dessa Bíblia, mas vou dar uma passeada boa por algumas compreensões de modo a tornar a caminhada aqui de quem é da psicanálise uma coisa mais acoplada também à nossa discussão, porque eu quero passar, claro, por recalque, por oposição, por corte, pela bissexualidade constitutiva dos sujeitos, e por aí vai. É isso, vamos começar a nossa conversa, e eu começo dessa forma, me descrevendo para vocês. Eu sou uma mulher travesti de pouco mais de 40 anos. Estou aqui com um fundo cheio de livros desorganizados, porque às vezes eles estão organizados, às vezes eles pulam para a minha mesa e aí se desorganizam. Sou deficiente visual, sou cega desse olho e tenho baixa visão do segundo olho, por isso eu estou usando uma lente de contato, mais um óculos e telas super ampliadas para poder dar conta dessa conversa com vocês. Sou uma mulher lida como branca no Brasil, não é? Mas genuinamente latina, então aquela coisa de brasileiro quando sai, né? Logo você encontra a sua marca, você passa a vida achando que você é desses graus, né? Da branquitude, que a branquitude nos confere, e depois somos arremessadas a uma lógica, né, da latinitude. Enfim, estou usando uma blusa que eu acho que é marrom, com umas tirinhas assim, um desenho que parece uns riscos, uns borrões, né? É quase um borrão de Rorschach, só que não dá uma ideia específica, né, do que é. Gosto disso. E atrás uma estante, como eu estava dizendo. Eu vou, para a gente poder discutir o que eu preparei aqui sobre esse antagonismo social, né, e os modos de representação daquilo que não é representável, eu passo a pensar com vocês, e a gente vai pensar junto, então existe aí, vou tentar fazer um encadeamento de ideias para que vocês possam me acompanhar de alguma forma. Eu passo a pensar o registro de alguns corpos dentro desta realidade que estamos propondo, né? E o que eu estou chamando de real aqui é uma configuração daquilo que é reiterado, né, pelas dinâmicas do sistema jurídico atual brasileiro. Né? Então, eu não estou falando sobre uma realidade de compreensão mundial, né? Eu estou falando de algumas compreensões de nível mundo, mas, sobretudo, eu utilizo e parto do Brasil como esse grande espaço que produz uma lógica de discussão de gênero que é muito, muito avançada diante do restante do mundo. Né?
se a gente fala aí que o Brasil é o país que mais mata a população trans no mundo, por outro lado, a gente tem aí um Brasil que é o que mais acessa pornografia trans no mundo, né? Esses dois dados, eles nos colocam para pensar várias coisas. É nesse sentido que perceber aquilo que é tão deste tempo e que ocupa tanto essa realidade nossa, que talvez tenha sido um dos modos de observação que eu tenho me colocado, né? Quando penso que, a partir de 2018, pela inserção, através da inserção de vários sujeitos, sujeitas nos processos de leitura e compreensão de outras lógicas, mas, sobretudo, de lógicas nacionais, né? Como é o do corpo travesti. Né? Ser travesti não é uma condição mundial, mas é uma condição latino-americana, sobretudo, muito pungente como identidade no Brasil. Né? É uma constituição muito do Brasil. E no Brasil, em 2018, acontece a retificação de documentos que vão ratificar a existência de pessoas que estariam para além dessa compreensão binária. Bom, a gente pode pensar isso de diferentes graus, mas o fato é que a ADI 4275, ela coloca o Brasil como um desses países muito avançados quando se fala de direitos de pessoas trans, travestis e transmasculinas. É sobre esse viés que a gente vai tentar discutir aqui um pouco isso que parece que é tão óbvio dentro do campo psicanalítico, quando se fala de bissexualidade constitutiva, né? Isso é um termo utilizado pelo Freud, e que é muito interessante, porque na teoria seríamos todos esses bissexuais, né, constitutivos, né, com todos esses ímpetos da dualidade, né, no campo do desejo. E na prática, nem sempre teríamos aí aquilo, né, os pressupostos de performatividade que nos endereçariam a uma certa lógica dessa bissexualidade. A gente está falando de desejo, né? A gente está falando de aquilo que está no inconsciente, no consciente, mas, sobretudo, nem sempre está aflorado ou perceptível no campo da performatividade. Né? E é essa performatividade que tem sido colocada em discussão, ao menos, e ainda bem, nesses últimos tempos. Né? Não à toa o feminismo de mulheres negras no Brasil, o feminismo preto em nível mundo, as pensadoras negras no Brasil, as pensadoras pretas em nível mundo, as pensadoras trans, né? Os pensadores intersexo, e aqui eu estou fazendo uma alusão a Mauro Cabral, mexicano, estou fazendo uma alusão a Amiel Vieira, brasileiro, né, doutorando em bioética, a Carolina Yara, intersexo, vereadora por São Paulo e também acadêmica, né? Ela está no mestrado, faz um mestrado em ciências sociais. Bom, esses campos que nem sempre são tranquilos e que nos obrigam a repensar nossa própria existência. Desse modo, eu passo a leitura de alguns pontos que me chamaram a atenção e que compõem um dos mais recentes trabalhos lançados e que eu mostrarei logo a seguir, porque cada vez mais
nos discursos que sustentam o laço social, as consequências psíquicas, elas subvertem a diferença anatômica. A ciência oferece possibilidade de mudança nos genitais, das características corporais, via hormônios, via próteses, via aparatos tecnológicos, como diria Paul Preciado. E no campo dos direitos, dos debates epistêmicos, né, sobre aquilo que está sendo formado e que é tido como campos em disputa, nas lutas políticas, o paradigma já não comporta mais a cisnormatividade como hegemonia plena. Como a psicanálise pode ler a subjetividade de sua época, e não de todas as épocas, ressignificando os conceitos fundados numa sociedade cisnormativa frente às questões trans, que interrogam a restrição da diferença sexual binária, incluindo aí a própria prática psicanalítica. Isso é uma pergunta, né? Os trans, as trans, ex-trans, desafiam com a sua insistência em tomar a palavra publicamente o poder letal de extermínio de forças que regulam e controlam essa sexualidade compreendida de um modo binário, constitutivo, o tempo todo, compulsório e reestruturador, quase colocando todos, todas e todos nós como dentro de um looping, né? Onde a repetição da mesmidade, a repetição de si mesmos, né, trariam aí certos aparatos para a própria compreensão de si, não é? Então, para que eu possa me entender, eu teria que repetir os meus próprios rituais, né? Numa contingência de si, o que Shelley Ronick, por exemplo, né, vai dizer que são esses modos, né, de contingenciais do indivíduo. A própria existência dos nossos corpos, até aqui, foi negada, e a possibilidade de nossa existência subjetiva, desde sempre, muito marginalizada. Hoje, pessoas transexuais, travestis, transgêneras, bissexuais e outras, eu vou trocar aqui por bissexuais por gêneros fluidos, né? E outras formas, buscam legitimidade e representatividade no espaço público, com consequências epistêmicas, sociais e políticas que têm gerado mudanças até o ponto de não retorno ao que era antes. No entanto, tamanha transição da sexualidade no laço social faz os sujeitos pagarem um preço altíssimo: o extermínio de seus próprios corpos e a invalidação de seus próprios saberes, sobretudo de pessoas trans e travestis, em outros tantos tempos, como ainda segue de modo reiterado em alguns lugares desse planeta, não é? E aí nós podemos falar aqui da experiência que a FIFA, por exemplo, nos impôs quando coloca as suas duas copas, né? Essas duas experiências que seriam para todos os sujeitos, em países que são não muito gratos a pessoas como eu, não é? A Rússia e o Catar. Né? Imaginem vocês que se a experiência com bandeiras LGBTs, com símbolos do arco-íris, foram banidas desses espaços, imagine a existência de uma sujeita como eu. Lacan retoma Freud no Seminário 11 para afirmar que a transferência é a atualização da realidade do inconsciente.
E que essa realidade do inconsciente é verdade insustentável, é a realidade sexual, o que implica não somente o analista diante do sujeito do inconsciente e os efeitos que as transições do corpo aí se inscrevem, mas também a transferência das comunidades LGBTQIAP+, com a própria psicanálise. Escutar essa comunidade, seja em seus enunciados públicos de reivindicação política, suas teorias e práticas, seja no 1 a 1, como se coloca em nome da ruptura de uma moral letal, é, antes de tudo, uma questão ética e, mais ainda, condição de sustentação da própria prática psicanalítica contemporânea. Poderíamos ousar dizer que estamos em uma época cuja realidade do inconsciente seria trans. Ora, ter essa percepção seria de um agrado não para os sujeitos que se libertaram e se colocaram como trans, mas para os sujeitos que ainda seguem lógicas cis-heteronormativas compulsórias e não se perceberam dentro delas. Afinal de contas, como eu costumo falar, do sapato que você está usando nesse exato momento, ou da sua chinela, né, sandália, ou a sua roupa íntima, aquilo que ninguém deveria ver além de você e as pessoas com as quais você divide ou escolhe mostrar, tudo isso já foi pensado por essa lógica que você acha que é livre, ou que estaria livre dela. Vale ressaltar que o Lacan aponta que a diferença sexual repousa na cópula acentuada em dois polos, masculino e feminino, né? Ou melhor, o macho e a fêmea, de onde vige a mola da reprodução, e que a diferença sexual se associa, né, ao mesmo tempo que se assola ao registro biológico por meio de caracteres e funções sexuais secundárias, considerando que o estruturalismo moderno se estabelece nesse nível, portanto, incluindo aí o próprio conceito de significante lacaniano, né? Ou seja, por mais que a gente esteja distante dessas lógicas, como eu disse, do perfume que você usa ao desenho do cabelo, você está dentro de uma lógica que foi significada e possui significantes produzidos por condições binárias, compulsórias, pressupostas de existência. Uma leitura lacaniana do falo, enquanto um significante pode-se deduzir que a diferença sexual se erige pela linguagem, pelas consequências psíquicas que são extraídas da ligação do psíquico com o corpo, à medida em que o significante atesta a ausência de uma presença, o representante de uma perda, que classicamente corresponde ao pênis, tornando a leitura psicanalítica lacaniana atrelada a essa bipartição, aqueles que possuem o um e aqueles que não possuem aquele um. Aqui a gente poderia pensar esse portador de um, ou esse sujeito que perde esse um, dentro de uma forma quase marginal, se a minha totalidade assume corpus intersexo e as suas 49 formas de existência como uma possibilidade de existência para além desse duplo.
Há também toda uma guinada para além do falo, no último ensino de Lacan, que alarga o conceito de feminino, a partir da perspectiva de um gozo a mais, recolocando o campo do sujeito e suas relações com outro sexo em uma multiplicidade de posições. Talvez aqui um aceno, apenas um aceno, não um dito, né? Não uma enunciação, mas um aceno para outras apostas. Ainda assim, as fórmulas da sexuação são constituídas do lado todo e não todo, o que serve de orientador ético-político da clínica psicanalítica de nosso tempo. E isso é uma pergunta. Então, repito, o que serve o orientador ético e político da clínica psicanalítica desse nosso tempo? Isso que eu estou... esses fragmentos que passo a discutir inicialmente com vocês, não é apenas para poder repensar o modo de estarmos no mundo e diante de sujeitos que possam nos auxiliar nesse caminho de deformação. E aqui eu utilizo deformação como formação, informação, mas também sobre uma formação com um D entre parênteses no início, tomando ali como uma modificação dessa forma que possui uma ação, não é? Esse prefixo ele vai tirar a estrutura da forma de formados para deformados, né? Alcançamos, assim, a interlocução virtual, que parte de uma conversa, e é isso que aqui a gente está tentando falar, passa a pensar a existência e esses estudos psicanalíticos e questões que o movimento trans, sobretudo, por meio de vários atos, tem reiteradamente proposto, inserido, inquirido, ocupado. Essa é a palavra. É isso. Bom, como tem um programa às sextas-feiras na TV 247, aqui fica o convite para que vocês possam conhecê-lo, muitas desses desconfortos ou desses confortos foram surgindo justamente nessas muitas conversas que propõem uma discussão mais atenta, diria assim, não é? Porque a internet ela possibilitou uma estrutura de conhecimento localizado, que seria como um órgão, né? Aqui eu estou fazendo uma alusão a Eric Lohan, em 2021. O órgão aqui é o que dá ao corpo a ilusão de um acesso ilimitado ao mercado globalizado, digitalizado, dando a impressão que tudo se pode. Ora, como que eu estou linkando, né, esse aparato do ciberespaço com alguma leitura da psicanálise, né? É sobretudo para pensar inserções que possam nos ajudar de modo potente a interferência direta sobre promoção de uma realidade que é constitutiva de sujeitos que, apesar de estarem inseridos em suas lógicas ultra cis, hétero, normativas, compulsórias e presumidas,
não se dão conta, muitas vezes, ainda dessa própria realidade que eles próprios habitam. Claro que a minha intenção aqui não é trazer um aparato de salvacionismo, né, a ninguém. Longe de mim. Jesus já fez isso, né? Já salvou quem se predispôs. Aqui a gente quer além disso. A gente busca, talvez, por um mínimo de reparação histórica, apresentando fatos ao longo dessas formas de marginalização ou marginalidade que foi colocada sob o campo da invisibilidade e que nunca nos prometeu uma felicidade, mas que fracassou o tempo todo enquanto tentativa de abraçar, responder e explicar um mundo em que todos nós estávamos inseridos. Não nos aprofundamos desse modo nos nossos programas, né? Ou nesses nossos adentrados no ciberespaço, e isso aqui é um desses campos, em problemas que talvez não consigamos ali ressaltar com a devida propriedade. Por isso, talvez eu não caminhe tanto para o campo psicanalítico profundo e fique ali pelas bordas tentando entender como esse corpo, como o meu, pode ser ainda no século XXI, na segunda década, no ano de 2022, o terceiro ano pandêmico, que marcaria inclusive um registro de mudança nas rotas, né? Se a gente teve aí um tempo dito moderno, estrutural, de uma ciência, de uma web 4.0, com a internet das coisas, esse momento pós-pandêmico, ele vem com todas as suas amarras dizer, de fato, quem pertence e quem não pertence a esse mundo metaversado. É isso. Não me aprofundo num problema, mas na importante politização de um debate que pergunta como o gozo é engendrado no uso da linguagem da guerra híbrida para o domínio do outro, via estratégia de grandes corporações econômicas, políticas, imperialistas, capacitistas, utilitaristas e que sempre se leem a partir dessa lógica. Bom, a resposta não é fácil. A evolução das grandes corporações ou a evolução tecnológica se dá juntamente com esse movimento dessas guerras, né? Como afirma o próprio Preciado e a teórica Shoshana Zuboff. Né? O gozo da internet está ligado a novas formas de guerra e ao domínio do que é heterogêneo a esse homem racional, branco, heteropatriarcalista e heteropatriarcal, heteronormativo e heteronormatizador. E presta-se ao avanço do racismo e suas derivações de opressão de sexo, de gênero, de práticas sexuais, de raça, de etnia, de locus, de região, né? Inclusive de nuances da fala. E eu estou falando aqui de adensados fonéticos que nos escapam quando precisamos localizar alguns sujeitos. O que você está falando, Sara? Bom, com um exemplo simples, estou falando da Juliette, que foi retirada, por exemplo, da possibilidade de fazer a voz em um desenho animado, porque o sotaque dela era nordestino demais.
São esses os desconfortos, não é? Eu trouxe um exemplo dentro dessa gama, desse texto que venho aqui discutindo com vocês, né? A enunciação de Freud, no entanto, acerca da satisfação pulsional, que é translúcida, os chamados avanços civilizatórios, eles são, em grande parte, responsáveis por nossas graças e desgraças, e os homens são seres que visam gozar do outro como objeto, açoitá-lo, humilhá-lo e matá-lo. Freud define a civilização pela soma integral das realizações e regulamentações que distinguem nossas vidas das vidas dos nossos antepassados animais e que servem a dois intuitos: proteger os homens contra a natureza e o de ajustar os seus relacionamentos mútuos. Ora, podemos notar hoje que ambos os objetivos fracassaram. Se, por um lado, nós evitamos a devastação provinda de um maremoto ou de um tufão por prevê-los com equipamentos de última geração, por outro lado, degradamos tanto a natureza em nome desse progresso que essa própria mãe terra, né, traz a sua vingança, desenvolvendo possibilidades, inclusive, de uma possível extinção humana. Indescritíveis e aumentadas são esses ímpetos, né, que vão desde a temperatura do planeta, que deixa os humanos cada vez mais em caos, até a própria evolução microbiana de vírus e bactérias que ainda sequer podemos ter a noção exata do quão pequenos estamos diante de um mundo maior. Os primeiros atos da civilização, de acordo com Freud, foram a utilização dos instrumentos, né? A obtenção do controle do fogo, a construção dos órgãos motores, dos órgãos motores e sensoriais. Ora, a ampliação desses limites e os seus funcionamentos. Freud mostra um domínio da natureza e da relação com que o outro, a partir desse uso de linguagem, da função fálica que esses instrumentos realizam na relação com o limite de um corpo e sua dimensão de satisfação, o gozo. Né? Longe de superar essas fragilidades sexuais, seus conflitos e sofrimentos, as lendas e os sonhos cujo controle do fogo se apresenta, revelam a satisfação de um desejo quase pueril, um desejo infantil nessa criação de novos instrumentos. O controle do fogo agora está ligado a uma visão originalmente fálica da satisfação pulsional. A primeira pessoa a renunciar ao desejo, abre aspas, né, de não apagá-lo pela micção, pode apagar o fogo de suas próprias excitações sexuais de forma a dominar a força natural do outro fogo. Essa conquista cultural foi recompensada pela renúncia pulsional. Isso diz Freud em seus escritos, não é? Ele mostra que a aquisição de certas conquistas culturais tem como condição de contrapartida a renúncia pulsional e os recalques, e o recalque dos desejos, e tem como consequência levar o homem à ideia de fazer sentir um Deus e sentir-se um Deus. A tecnologia podendo ser comparada à magia, e o homem, assim, tornou-se uma espécie de um Deus protético.
um Deus prótese na busca de velar a castração do outro, de apagar, de diminuir, de tamponar o furo estrutural que todo ser falante engendra na realidade ou na relação com a sua própria ou com a alteridade. No entanto, uma espécie de criação de outros auxiliares que não cresceram nele são capazes de potencializar e superar os limites dos seus desejos. Esses órgãos auxiliares que não cresceram nele são um desses aparatos, um desses combos que talvez nos ajudem a pensar aquilo que no início eu trazia como uma grande questão ao dizer da bissexualidade constitutiva, onde cada sujeito parece que escolhe o seu objeto, mas ao mesmo tempo ele se faz fora daquilo que a apreensão desta realidade lhe impõe. Ou seja, eu quero pensar que estou livre. Eu quero ser essa liberdade em plenação. Eu quero ser esse corpo que vai, que respira, que dá conta, que garante a vida, ao passo que toda a apreensão do caminho deformado ao longo de sua estruturação foi pensada para aprisioná-lo, alocá-lo de modo pedagógico, né? Não à toa a pedagogia é isso, né? A imposição de um caminho. Então eu vou mostrar para você qual é o caminho correto, né? E esse caminho, quando eu te mostro esse caminho, eu pratico a minha pedagogia. E é essa pedagogia que entraria no campo de trazer uma série de situações de recalque, né? Dentro desse combo. Sexualidade, moral, ou um atrelado ao outro, quando a gente sabe que não deveria ser exatamente dessa forma, né? A teoria, é claro, sabemos, ela não é uma teoria cis, ou uma teoria heteronormativa, ou uma teoria. Eu estou falando de teoria psicanalítica, né? Ela não é uma teoria de homem ou de mulher, mas de tanto ser pensada e por ser pensada a partir desses modos cis, heteronormatizadores e normativos, ela se fez dessa forma, assim como são os algoritmos, né? Sabemos que aqui nesse campo algorítmico, né, tudo é feito por 1 e por 0. É essa sobreposição de 1 e 0 que vai dar a possibilidade de visão, inclusive das cores dessa tela que estamos. E isso não tem a ver com sexo, com gênero, com sexualidade, performatividade. Mas, ao mesmo tempo, aos algoritmos não foram destituídos percepções dos humanos que o programam. E esses humanos que os programam, eles agem diretamente sobre os pressupostos daquilo que eles próprios tiveram acesso em suas formações ou deformações. Esse inesperado de uns pode ser o rotineiro de outros, né? E para isso parto de um outro exemplo. Keila Simpson é uma travesti. Isso é um fato. Ela é presidente da Associação Nacional de Transsexuais e Travestis. Essa associação é uma associação brasileira. Keila Simpson atende por esse nome, um nome que estaria no campo do feminino.
Keila Simpson viaja a convite do governo mexicano para o México para participar do Fórum Social Mundial. Nos seus documentos, Keila não é retificada, ela não fez a retificação documental, ou seja, ela não se chama Keila Simpson. E na entrada no novo país, no México, a convite do governo mexicano, Keila Simpson é barrada pela polícia aduaneira, pelos oficiais de imigração. E é devolvida ao Brasil por não ser uma pessoa cujo expressão de gênero e nome estariam relacionados. É dessa forma que eu vou encerrando a minha participação aqui. Diante de tantas desconfortos desse texto, que faz parte de uma obra que a gente acaba de publicar, pensar esse corpo que em 2022 não pode entrar em certos espaços, mesmo sendo convidada por instâncias superiores desse país, porque o oficial de ponta, aquele sujeito que representa o Estado lá no aeroporto, ainda não entendeu a dimensão do que era a discussão do Fórum Social Mundial. As cabeças sabiam, o oficial de ponta não. Talvez isso seja um desconforto para termos aqui agora, e eu termino dessa forma, ao pensarmos no Brasil, quando o presidente a todo tempo falava uma coisa, com uma tentativa de dizer A, mas era compreendido como B. Ele falava sobre água quando era compreendido como fogo. Essa distância entre o que está sendo dito e o que está sendo compreendido. Nós estamos vivendo esse momento quase caótico de constante reiteração da possibilidade da democracia, mas pela restituição de um planeta onde todos que nele vivem possam minimamente gozar de algum respeito para si, consigo mesmos e por esse outro. Muito obrigada. Jara, a gente não está te escutando, seu microfone está fechado. Obrigado, Ronald. A Sara tocou em muitos pontos nevrálgicos, né? Quando a gente toca nesse tema, né, graças às musas, nós estamos no final dessa coisa que eu tenho até dificuldade de chamar de governo, né? Graças a todas as deusas e os deuses, nós estamos ao final disso, né? Dessa loucura que varreu o Brasil e nos jogou na Idade Média, né? Como dizia o Carl Sagan, na era dominada pelos demônios. Você traz também coisas que eu fico pensando aqui, né? Talvez a gente não tenha se percebido, Sara, que, de fato, o Bolsonaro não criou nada, não trouxe nada novo, né? Ele só trouxe à tona o recalcado, ele só trouxe à tona o reprimido. E quando a gente fala da questão, né, do sexual, quando você fala disso que no Brasil, parece que o Foucault fez o estudo dele sobre a sexualidade tendo como objeto de pesquisa o Brasil, quando ele fala que se fala muito disso, que é para não fazer isso, né? Eu fico pensando aqui a questão, por exemplo, e aí vou trazer para a nossa carne, né? Eu tenho acompanhado você em diversos trabalhos, inclusive em outros núcleos psicanalistas, sempre a dificuldade, gente, a dificuldade dos psicanalistas, e eu não estou falando de psicanalista
aqui como eu e Ronald, que somos estudiosos, estou falando de gente que escreve teoria, que teoriza a psicanálise do Brasil. Né? Eu estou falando de gente. Eu estou aqui com o livrinho aqui, ó, com o dedo coçando para mostrar o livro aqui de um autor, e que ele diz assim, ó, olha que coisa interessante que ele fala aqui, ó, a psiquiatra, né? Ele coloca aqui, a novidade hoje não reside na demanda de mudança de sexo do transexual, mas sim na possibilidade de responder a ela no real do corpo. E é precisamente esse aspecto que merece, a nosso ver, toda a atenção. E aí ele encerra esse capítulo de forma assim, para ele, assim, estupendo, né? Dizendo que há uma epidemia transexual, que talvez seria aí uma histeria na era da ciência e da globalização. Basta lembrar que esse livro foi um livro indicado ao Prêmio Jabuti, e que acabou, né, tendo aí, e a Sara foi uma dessas que me alertou sobre isso, que me pontuou sobre isso, acabou tendo uma nota de repúdio da ANTRA, né, da Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, porque parece que quando a gente resolveu esse tema retorna novamente, e sempre pela via daqueles que teorizam a psicanálise no Brasil. Entenda bem como eu estou colocando para vocês. Não é pessoas que leem psicanálise, gente que teoriza psicanálise, gente que forma outros psicanalistas. Entende, Sara? E aí eu fico pensando que parece que a gente ainda está lendo Freud e o caso Schreber, né? Quando o Freud, lá no caso Schreber, de uma certa forma, fez uma associação entre a homossexualidade e a paranoia. Quer dizer, parece que a gente ainda está lá no início, sim, do século XX. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para você, linkando a isso, é que enquanto você tem um lado que ainda briga por esse retrocesso, eu não sei se você viu isso, com certeza você deve ter acompanhado, a Prime Video lançou uma série chamada Clarice. Eu sou apaixonado por séries, né, de policial, serial killer, essas coisas, eu gosto muito disso. E Clarice, para quem a gente não bate na caixinha, a gente não é normal. Então, Clarice, para quem não sabe, é uma das personagens principais, né? Aliás, é a personagem principal daquela série sobre Hannibal Lecter, do livro Hannibal Lecter, né? Acaba vindo no cinema, enfim, aquela coisa toda. Mas o que eu achei fenomenal na série? A série, ela vem, o diretor, inclusive, escreveu isso, para corrigir um erro histórico no filme O Silêncio dos Inocentes. Porque o filme O Silêncio dos Inocentes, para quem acompanhou, joga o personagem, que é o serial killer, né, como um sujeito que é o que é, ou seja, um serial killer, por causa do desejo de se travestir. E isso foi uma coisa que o cinema comprou essa ideia, né? O filme, para quem não sabe, O Silêncio dos Inocentes ganhou o Oscar, né? Foi um dos primeiros filmes nesse gênero a ganhar o Oscar, teve uma repercussão mundial fenomenal, e você tem essa reparação só 30 anos depois. E com uma personagem que na série é trans. E ela vira para Clarice e diz assim: eu te odiei a minha vida inteira. Isso lá no personagem, né? Eu te odiei, Clarice, a vida inteira, porque por causa de você, eu tive que esconder a minha identidade, porque você nos colocou como paranoicos, você nos colocou como psicóticos, você transformou todos os trans em assassinos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, tomando conta desse livro, que eu não vou dizer que é o autor você conhece, e essa reparação feita no filme, né? Enquanto os psicanalistas insistem, o cinema repara. Eu acho que você faz uma provocação muito boa, Jairo, porque, claro que eu conheço a obra do Hannibal Lecter, não conheço a série que você cita, mas eu acho que a gente pode linkar com o que foi discutido aqui em várias mesas, né? A gente riu eu queria tirar um sarro da Jonas, e aí fui mais longe que ela no tempo. Ninguém me avisou. Não adiantou? Vai avisar para quê? O negócio estava bom demais, várias inquietações.
Várias inquietações. Bom, mas eu acho que eu parto disso, né, para poder... alguém colocou aqui, né, do Anthony Hopkins e da Jodie Foster. Isso. É uma das versões, né? Exatamente porque eu acho que esse seminário ele trouxe pontos muito interessantes ao longo das discussões, né? Foram assim, elas foram se complementando, e quem está acompanhando talvez tenha tido uma apreensão, eu não sei se tão grande ou tão pequena ou ínfima quanto a que eu tive, né? Mas que para mim parece muito grande ouvir essas pessoas que sabem tanto sobre esse tema por serem da área e aprender, né, com eles. Quando o Dunker fala, né, sobre esse sujeito que goza com a reversão da lei, né, que é o canalha, né, o canalha que goza com a reversão da lei, porque ele é do privilégio, né, ele estaria dentro do campo desse privilegiado. E aí ele, inclusive, cita, né, que o privilegiado seria né, na sua etimologia, aquele que pode gozar, né, da lei privada. Então, assim, o meu é privado, o seu é público, né? Que é uma brincadeira dessas que eu faço sempre com o seu é privado, né? O meu não é público, ele é público. Né? E eu sempre digo isso, que quando é uma pessoa trans, você não tem um direito uma vida privada e uma vida pública. Você tem uma vida privada, uma vida pública, e as duas são uma vida pública, porque elas sempre são lançadas a esse modelo. Exatamente porque, no sentido oposto, esse sujeito que goza com a reversão da lei, esse canalha, ele vai olhar para nós e vai achar que ele está ali, né, no arauto de suas muitas compreensões daquilo que foi cristalizado pelas lógicas, né? Bom, a Mariana também disse isso, né? Dessa ética, quando ela problematiza a ética decolonial com a ética psicanalítica, trazendo ali o que a Judith Butler, no seu livro Quadros de Guerra, também aponta, né? Esses sujeitos que, não sendo humanos, eles não poderiam ser os gozadores de uma humanidade, né? Então, uma vez que você não é humana, você não vai gozar desse aparato de uma vida privada, né? Desse privilégio que todos os cisgêneros adequados e reforçadores dessa norma possuem. Né? E não sem sotaque, né? Como? E sem sotaque, porque não pode também ser sotaque. E sem sotaque, né? Vamos ver aí o Ronald, né? Que, por exemplo, tá careca, né? A grande pergunta é por que não está usando uma peruca longa ou Chanel, né? Quer dizer, quais são os aprisionamentos que talvez esse corpo, sendo do campo do feminino, teria em desconforto que no campo do masculino chega de tão com tanta facilidade, não é? São esses 3 pontos, talvez, que aqui a gente possa pensar, né, quando você traz o Hannibal Lecter, né? São as cristalizações de lógicas que seguem imperando. Então, sempre partimos daquele lugar onde o locus ainda é o binário, o binário compulsório presumido e tido como cis heteronormativo, né? Lembrando que todos partimos dessa lógica. Todos, todas e todes nascemos desse momento datado binário. Né? Agora, aqueles que não nascem desse território binário e constitutivo por esse um e não um, esse vai propor outras lógicas, a não ser que ele seja pedagogizado, a não ser que ele seja deformado na sua caminhada pelas cristalizações das lógicas.
pela produção dos registros, que é um segundo ponto, né? A produção dos registros dos sujeitos que vão dizer, olha, a gente está caminhando, né? Quando o Ronald começa essa conversa nossa trazendo Lyotard, ele está dizendo, olha aqui, ó, a gente já está pensando, a gente não está mais falando aqui a partir de Galileu Galilei, não é mais sobre falar de heliocentrismo e terra plana. A gente já superou a terra plana. A gente já caminhou mais um pouco. Então, a gente está falando agora, eu estou trazendo o Lyotard para começar a nossa conversa. Então, a gente já parte de uma coisa que seria uma pós-modernidade. A gente já consegue se livrar de algumas amarras para poder ter um pensamento um pouco mais flexível, não é? Então, essa produção de registro que foi dado ao homem cis hétero branco normativo e que ainda, né, mulheres e outras sujeitas seguem buscando o seu lugar. O que eu estou falando exatamente? Eu estou falando desse processo mimético, né, de repetição. Ainda temos uma mulher usando... Tem uma roupa feminina que chama terninho, né? As mulheres, elas usam terninho para poder ir em um lugar mais formal, né? As advogadas... Uma entrevista de emprego. Entrevista de emprego. As mulheres usam o terninho, né? O terninho é essa tentativa de equiparação à vestimenta masculina. Então, a mulher a calça jeans, a mulher a calça social, a mulher o blazer masculino, né? A mulher toda a vestimenta que remete ao masculino, porque o masculino ele é o real, o resto é uma tentativa. Mas o homem, quando foge dessa lógica, aí ele perde toda essa possibilidade subjetiva de sua própria existência. Por isso a minha provocação, né, Ronald, aqui como uma alegoria, ao dizer a ele, cadê a sua peruca Chanel? Né? Ou cadê a sua peruca maior, para você balançar o cabelo e ter alguma coisa aí? Né? Aí, Ronald. Não, eu estou pensando aqui várias coisas. O Ronald participou, né? O Ronald, tu participou recentemente de um debate desse que tu passou mal, né? Não, porque o que acontece? Você estava citando aí, o Jário, e falou com a Sara várias coisas, inclusive foi retirado, né, do Código Internacional de Doenças, do CID, e aí na versão mais recente, né, o 11, a transexualidade a transexualidade sendo transtorno mental. E aí achavam que fosse um ganho isso, né? Mas isso se revelou uma forma meio que escamoteada, né? Ou seja, ideológica mesmo, porque o que se revelou por trás disso eram conclusões sobre possíveis arrependimentos, né? ou destransição, né? E aí isso talvez explicasse aí por que eles não os médicos, né? Ou os psicanalistas, ou pelo menos alguns setores da psicanálise não dialogaram diretamente, né? com essa amplitude da literatura, enfim, sobre essa transexualidade. E aí eu fiquei realmente assim, até mexido, né, nesse debate, porque eu falei, mas olha só, deixa eu tentar colocar uma situação aqui. O psicanalista não faz uma clínica decepada da cultura, porque é só olhar para a cultura. Eu sei que existem discursos políticos, tudo bem, mas a cultura, como o Sertor dizia, né, a política ela tem um alcance e tem um lugar que ela não entra. Nem tudo é político. Então, existe algo que está acontecendo que precisa ser olhado para isso com cuidado historiográfico, cultural, né? E que não é político, que não está no espaço da política, né? Do discurso político, né? E o rebate que me deram, principalmente a autora do livro, desse livro que Jário estava falando, citando, foi que a psicanálise se coloca aí, no equívoco. Falei, não, mas essa equivocidade está torcida, né? Ou
deformada, enfim, ou normatizada, enfim. Eu fiquei realmente assustado, fiquei bem Eu assustado. falei isso para o Ronald, né, Ronald? O que ele chama de equívoco é o que a gente chama de cis-heteronormatividade. Exato, Então, exato. eu não sei que equívoco é isso, né? Quando o próprio Lacan, né? E é interessante, Ossara, que é um discurso, claro, que quando a gente vai para esse discurso, você tem essa leitura muito boa, a Sara é tradutora de Paul Preciato, né? Ninguém melhor para ir lá no núcleo do lacanismo e soltar a bomba. Paul Preciato fez isso, né? Foi lá no núcleo e soltou a bomba. E você Agora, traduziu eu isso. quero recuperar um negócio que o Ronald falou, quando ele fala desse político, né? E aí ele citou o Michel de Certeau, né? O Certeau ele vai fazer uma conversa que é muito interessante para quem não é do campo da educação, né? Ou para quem não trabalhou aí com os bispos, né? Os padres e tal, talvez não conheça, mas Michel de Certeau, ele foi aquele sujeito que problematizou o praticante, né? Do cotidiano. Ele vai chamar todos os sujeitos de praticantes do cotidiano. Né? Então, nós somos praticantes do cotidiano, nós somos esses sujeitos que estamos inseridos nisso que é uma episteme. Né? E aí a gente pode promover com a nossa existência subversão, formação, deformação, continuidade ou não de certos atos. Né? Então, por exemplo, isso aqui, para algumas pessoas, né, chama. Deixa eu pegar aqui outra coisa, que eu acho que é melhor. Isso aqui, para algumas pessoas, chama tampa de caneta, né? Lembro que para o meu tio chamava limpador de ouvido. Então, assim, são essas coisas do praticante, né, que vão sendo subvertidas, porque é para um determinado fim dentro desse combo das estratégias, e o praticante utiliza isso dentro do combo de táticas. Né? Então, quando é feito pelo praticante, tática. Quando é feito pelo grande, estratégia. Então, de cima para baixo, estratégia. De baixo para cima, tática. E é interessante você dizer isso, Ronald, porque a gente está falando de modos que são utilizados como táticas de sobrevivência de muitos praticantes para a produção dos seus próprios registros. Né? A criação de certos dispositivos, inclusive. Quando eu falei da xilogravura, né, do Lula aqui atrás, a gente está falando de criação de dispositivo para poder capturar essa imagem. Né? Mas quantas produções de registro foram autenticadas pela história ao longo da nossa descrição, ou dessa tentativa de descrição, que traz o corpo trans para dentro da cena? Então, a gente sabe, por exemplo, que tem a Chica Manicongo. O Jairo já ouviu a Chica Manicongo algumas vezes, né? Que seria a primeira travesti do Brasil. Né? A grande pergunta é, seria travesti mesmo? Né? Ou travesti seria um nome muito pós-estruturalista, né? Ou do campo da pós-modernidade, para uma apreensão do passado? Né? Poderíamos chamar os gregos de gays ou homossexuais? Né? Por mais que suas práticas fossem, não chamamos assim. Né? Do mesmo modo, você traz aí o DSM para poder discutir a transexualidade. Né? Eu vou utilizar um outro exemplo para falarmos disso. Né? Eu vou falar, por exemplo, da modificação do homossexualismo para a homossexualidade, né? Que vai acontecer ali no início da década de 90, quando a homossexualidade, o homossexualismo deixa de ser um padrão de doença, né, e passa a ser um padrão de subjetividade do sujeito, né, uma condição ou uma orientação dos sujeitos. Por que eu estou falando disso? Porque 200 anos antes,
em 1890 alguma coisa, nós tivemos a abolição dos crimes de sodomia e dos pecados nefandos pela Santa Inquisição. Não é? Então, perceba, ser gay já não era uma doença lá em 1890, né? A gente já deixou de ser crime. Você já não ia ser mais punido pela Santa Inquisição. Já não ia ser mais morto. Isso já não era para ter sido resolvido ali naquele momento? Mas a gente tem aí 200 anos que vão se arrastando dentro da história exatamente por uma reiteração desse looping de realidade que o sujeito se coloca para poder encontrar a sua normalidade. O Lacan fala isso, de reiteração do gozo, né? O gozo é reiterado. Aliás, esse é um Lacan que poucas pessoas conhecem, né? Pelo que eu vejo, porque as pessoas citam, os psicanalistas acabam citando o primeiro Lacan, que ainda está lá fazendo uma leitura junto com Freud a partir do Schureb, né? Ainda pensando a transexualidade como uma espécie de uma psicose, mas quando o último Lacan, que é o Lacan do borromeano, né? O Lacan do real, ele é um Lacan que ele já, ao adotar o real como referência, né? Ele passa a pensar um gozo próprio na transexualidade, inclusive desatrelado das estruturas clínicas. E aí é interessante que o Lacan vai falar que dessas múltiplas modalidades de gozo, cada um tem o seu. Uhum. Esse Lacan é desconhecido, né? Cada um tem sua forma de gozar, inclusive a transexualidade. Jairo, mas perceba, a gente ainda está no campo do inconsciente, do consciente, das amarras desse inconsciente, da captura e da colonização do desejo, né? Aos moldes de Sully Ronik. Sim. O que eu estou dizendo é, enquanto estiver dentro da sua cabecinha, enquanto estiver dentro de uma proposição de você ligar o seu computador e ir lá olhar o seu filme pornô e encontrar o seu Long Dong Silver melhor para você poder se masturbar, você está livre. O problema não é você colocar videozinho de menor de idade para o seu prazer. Né? É claro que se a Polícia Federal vir pegar isso na sua casa, você vai ser preso e não vai ficar bom. Se a sua família descobrir, você vai ser alocado dentro de uma categoria. Né? Mas a questão é, o que está dentro da sua mente, a gente está liberando. Sim. O problema é o que você externou. E quando esse desejo ele começa a ganhar uma forma, por isso a performatividade, aí a gente começa a ter um problema. Né? Não à toa o corpo trans ele é alocado dentro do combo, né? desse lugar do gozo, do subversivo, da prostituição, da mamadeira de piroca, do... O que mais, hein, que a gente pode falar aqui? Do kit gay. O kit gay, né? Sara, deixa eu... Sara, eu vou aproveitar, eu vou usar e desusar bordianamente. Agora que você já me acordou, a gente vai até meia-noite. É porque o nosso tempo está acabando e o que acontece? Eu até tinha separado algumas coisas aqui da sua fala, mas essa última, por exemplo, né, me lembrou o Robert Bob Disse. O Robert Bob Disse é um dos historiadores, ele é vivo em inglês, e ele escreve História das Emoções e um dos historiadores principais que a gente tem das emoções. E aí ele vai falar que uma coisa é o que você está falando, uma coisa é o que o indivíduo sente, outra coisa é como ele se expressa. Né? Então, quer dizer, as declarações fazem coisas com os corpos e esses mesmos corpos, por sua vez, fazem coisas para se pronunciar. Né? Quer dizer, você tem aí uma dimensão do interior para a emoção do exterior, do externo e interno, né? Mas nunca digamos assim, meramente representada, né, por declarações ou ações. Tem sempre algo que escapa essa representação, tanto é que foi o título da sua fala, né? Escapa a representação e
O irrepresentável, ele é, talvez, irrecalcável. Essa é uma questão, você separa aí do seu lado. Eu vou botar uma outra questão, né, que eu separei aqui, que na sua fala você usa, né, você não cita, mas se você citou, não escutei, isso me desculpa, mas claramente... Não, ela falou que não cita capítulo e versículo, mas citou. Mas assim, no início da sua fala, Sara, você se baseou na Judith Butler, claramente, quando você fala de repetir seus próprios rituais, né? Ou pelo menos a compulsão a repetir de rituais, né? A gente sabe que você, aí, na sequência desse seu embasamento, você puxou uma aposta da Judith Butler, né? Que ela apostava em 2 conceitos derridianos, né? Para expor o gênero performativo, né? Ou seja, como é que você expressa esse gênero, né? Como é que você expõe esse gênero performativo como atos repetidos, né? Atos repetitivos, né? Ou seja, são alterações que se dão sem dimensão mítica, ou seja, sem origem, né? Então, por conta disso, ela acaba inventando esse conceito de performatividade do gênero, né? Que você tão bem utilizou aí para defender ato performativo como uma apropriação da propriedade da constituição do gênero, né? Assim, para a gente não ficar muito tentando explicar aqui um pouco mais didático. Só que tem uma segunda aposta que ela faz, que você talvez tenha tangenciado, mas também não era o seu encaminhamento, você fez um outro encaminhamento. Inclusive, eu achei que você deu um encaminhamento ecológico. A gente podia até conversar sobre isso depois, não tem problema, né? E aí veio a expressão que o Peter Sloterdijk, que ele assistiu uma ópera, né, de Yanomamis na Amazônia, e ele escutou uma dor amazônica, mas aí a gente pode falar isso depois. O que eu queria trazer nessa segunda aposta da Judith Butler é que a produção do sujeito, né, tem como origem os efeitos discursivos, ou seja, a produção do sujeito como origem dos efeitos discursivos é uma consequência dessa intencionalidade dissimulada, ou pelo menos a citacionalidade dissimulada. Então, quer dizer, talvez... quando você traz a Judith Butler, e aí nessa segunda aposta, talvez a gente deveria pensar até que ponto esses corpos não são para além da linguagem. É isso. Falei um montão aqui. Mas é que você fez, que você fala, que você foi em um lugar que para mim é muito caro, assim, é muito caro e muito muito profundo, né? Quando você quando a gente vai falar exatamente sobre a repetição, né? Porque isso dialoga diretamente com... A gente pode tanto ir pelo viés de Derrida, né? De falar das proposições da diferença, como a gente também, como você fez um outro caminho aí para um outro caminho que me parece mais deleuziano, se é que a gente pode colocar, uma coisa mais artoniana, né? Antoni Artaud, eu adoro Antoni Artaud. E o seu corpo, os seus corpos sem órgãos, né? Que seriam esses lugares de produção de mesmidade, né? Mas que estariam ali, de algum modo, intercalados por alguma organicidade. Eu gosto de representável como essa possibilidade do inteligível, não é? Se você não tem esse processo de apreensão do imagético, como que você pode buscar ali uma forma de
modificação de uma estrutura, ou até mesmo, como você disse, desse irrecalcável, né? Existem algumas coisas que não era da compreensão humana. Eu não estou falando de elefante de orelha rosa e com asas verde fosforescente. Não, isso a gente conseguiria pensar no desenho animado. Eu estou falando do meu neto interpelando, chegando para mim e falando: vovó, você sabia que o Tom, ele é filho do... E aí ele fala o nome lá do negócio, um outro nome masculino, tipo, o Tom é filho do João. Aí eu falei: ah, tá, entendi. Aí ele foi e falou assim: não, vovó, o João, ele que deu a luz ao Tom. E aí eu fui entender que ele estava falando do desenho animado que ele assiste. Eu lembro que o nome do desenho animado chama Padrinhos Mágicos. Mas que para mim era uma coisa fora da realidade. Assim, ele está falando aquilo daquela forma, e para ele ser tão natural, uma coisa que para mim assim foi a minha vida tentando ser pensada. O que eu estou falando dessa prática de inteligibilidade, de representação, é homem grávido, travesti amamentando, sabe? Exatamente, Sara, porque no seminário 3, sobre as psicoses do Lacan, ele vai citar os rituais de Couvade. Uhum. E os rituais de Couvade, que são inicialmente indígenas, quem fica de resguardo é o homem. Uhum. E o homem que cresce seios. Cresce seios, porque biologicamente, vamos dizer, nós temos os corpos, né? Todos os corpos têm glândulas mamárias, pelo menos os humanos. Eu estou dizendo da ordem dos humanos. E no ritual Couvade crescem seios nesses corpos. Porque eles estão de resguardo. O cara chega na tribo indígena, lá na aldeia indígena, eu estou falando uma linguagem bem chula para a gente poder ser mais rápido. O cara chega, veio da caçada, a mulher estava grávida, deixou grávida, ele não sabia, voltou, a mulher estava grávida com filho. E aí? Que corpo é esse? Né? O cara tem que fazer um ritual de simbolização para poder engravidar também. E aí cresce seios. Então, eu acho sensacional. Então, eu entendo as alegorias que são trazidas nos estudos e nos escritos. O que eu estou dizendo, e eu vou tornar a repetir, podemos chamar os gregos de gays e homossexuais? Então, é esse aspecto aí que eu estava pensando aqui mesmo. Será que a gente pode chamar os espartanos, entendeu? De homossexuais? Essa questão desse homem, né? O Ronald trouxe isso, essa questão desse homem que engravida, essa questão simbólica. Será que isso é uma, né, vamos dizer assim, uma feminização desse homem? Ou isso não seria uma apropriação, como o Gênesis faz, né? Porque quem pare no Gênesis é Adão. Adão dorme, Deus faz uma cesárea no Adão e retira a Eva. Entendeu? Eu não sei se isso é uma feminização ou se isso é uma apropriação do feminino. Entendeu? Eu fiquei aqui na... Gente, se a gente ficar com a Sara, a gente fica até meia-noite com a Sara. Sara, olha só. Vamos fazer assim, Sara. A gente para, traz a Ana e depois traz você de novo. Sara, você tem 2 minutos, Sara. Aqui nós temos agora a próxima atividade, né? A próxima 11 horas. Ana Lara Prates. 11 horas? Então ainda temos tempo, gente. Como assim? Essa coisa de saber fazer com vazio, né, Sara, que você está trazendo o tempo todo. Eu gosto dessa palavra que ela trouxe, porque isso na psicanálise são os restos. O que a gente faz com o resto? O que se faz com o resto? Quando Lacan diz que o psicanalista também é um resto. Né? Quando você está falando desse resto. E nos atentar, Jairo e Ronald, eu acho que ao sentido, né? Eu ia falar das palavras e as coisas, né? Não quero trazer outros teóricos aqui. A gente já trouxe, acho que alguns bem interessantes. Assim. Mas eu queria dizer o seguinte, assim, a utilização de certos roteiros, conceitos e sentidos para poder pensar estruturas prévias que não possuíam nem aqueles roteiros,
nem aqueles nomes, nem aqueles sentidos, né? Então, assim, o quão honesto é uma discussão dessa dentro do campo historiográfico, quando a gente dispõe de palavras do hoje para poder fazer essa revisão histórica, né? Então, a pergunta é essa, vou repetir, poderíamos chamar Chicamani Congo de travesti? Ela veio do Congo, escravizada do Congo. Ela chega aqui, era uma rainha lá na sua terra, ela veio escravizada e é morta pela Santa Inquisição em 1591, me parece. 1591, 1592. Quer dizer, o que marca aí esses últimos 430 anos. Podemos chamar Chicamani Congo, que é do continente africano, de travesti. De novo, é essa atualização que o tempo todo talvez a gente precise voltar para poder dizer sobre isso que é não representado, aquilo que não está colocado como dado e que, por termos uma gana ou uma sana de compreensão de um passado, não estamos interagindo com proposições do próprio presente. Por isso que eu acho que eu comecei lá com Lacan e depois eu fui para o ciberespaço. Porque, para mim, assim, é muito potente o modo como a gente tem utilizado coisas do tempo presente para poder descrever coisas do passado e que não constam no vocabulário desses praticantes do cotidiano daquele momento. Tu tá andando muito com a Edmeia, viu? Estou sendo sertoniana. Como? Tu tá andando muito com a Edmeia, cabrão. Edmeia? Professora Edmeia, querida. Gente, olha aqui, ó. Eu preciso encerrar, porque olha o que meu filho trouxe para mim, ó. Que lindo! Olha aqui. Isso aí não vem para convidado, entendeu? Isso não é um café da manhã, isso é um banquete. Meu filho acabou de trazer aqui para mim. Isso não vem para convidado, queria só dizer. Com direito a rosa e tudo, viu? Isso é coisa de filho. Sara, para a gente fechar e deixar lá o Jairo se deliciar sozinho, porque, né, a gente vai ficar aqui, eu e você. Eu tinha que provocar inveja, né, gente? Do ponto de vista historiográfico, né, e a gente traz o Sertor de novo, né, que ele vai falar da operação historiográfica, que é justamente isso que você está falando. Operação historiográfica é uma operação que inclui os 3 registros, que que são as fontes primárias, né, o que você tem ali de fonte, né, materialidade, né? O segundo registro é que você tem uma teoria, que se a teoria não estiver abarcando, você tem que largar ela fora. E a terceira são questões do presente. Então, a história é escrita sempre no presente. Toda história é história contemporânea. Então, assim, quando você fala sobre os gregos e tudo mais serem travestis, ou a Chicamani Congo mesmo, ou o Chico Manicongo, né, ser travesti, não está lá o vocabulário, mas não precisa estar lá, porque o não dito não tem algo representável lá naquela época para poder traduzir, ou seja, precisamente, né, cirurgicamente, não tem. Então é um não dito. Ou se é um não dito, mas hoje com a gente tem a linguagem, ela vai mudando, ela vai conforme a história cultural avança, né? Então, hoje a gente já tem... O Ronald te dá 2 minutos. O Ronald te dá 2 minutos e te larga essa bomba. Vamos fazer o quê? Já está acabando. Mas é que o Ronald, ele tem um negócio. Ele, além de ser historiador, ele trabalha com 2 temas que são muito difíceis. Ele trabalha com melancolia e luto. Como é que você faz com um cara desse? Não é? Que isso, Fábio? Poxa, tranquilo. Como é que você faz? Eu queria trazer ele aqui para casa. Ora, senta aí, vamos conversar agora. E aí, final de semana. Mas, ó, eu fiquei pensando nisso, quer dizer, você tem o seu equipamento mental de hoje não é o mesmo, né? Então, e a história é sempre a história do presente.
quando você faz essa pergunta, essa provocação, né? Exato. Bom, eu acho que a gente fica com isso. Eu gostaria de convidar, então, me despedindo aqui de vocês, a todos, todos e todes, para poder me acompanhar. Coloque aí no seu YouTube. Aproveita que a próxima palestra começa daqui a pouquinho, vocês têm 20 minutos, então dá tempo de dar uma biscoitada. Vai lá nas minhas redes sociais, Sara Wagner York no Instagram, mas no YouTube, se você colocar Programa de Travesti, você vai cair certamente no meu programa. Inclusive, eu tive o privilégio de ser um dos convidados, junto com a Tati Bernardi e a Edmeia. Fui convidado ali para estar com a Sara. Muito privilegiado. Um dos melhores programas que eu fiz. Muito obrigado. Um dos melhores programas que eu fiz. Eu acho que ali estava num ritmo. Primeiro que você e a Edmeia são meus amigos, né? E a Tati também. Mas eu acho que a gente estava falando de ficcionalizar a vida, que é muito disso que o Ronald, inclusive, discute, né? Eu gosto muito de te ouvir, Ronald, durante esses dias de seminário. Eu acho que o Jairo ele consegue ser, eu não vou usar fanfarrão no sentido pejorativo, mas ele é um brincalhão da teoria. E eu acho que ele faz isso com muita pertinência. E eu acho que a parte séria de condução foi proposta por você. Então, assim, eu vim assistindo e eu acho que vocês dois assim, fizeram uma dupla muito maravilhosa. Né? Obrigado. Porque vocês trouxeram assim, ele, né, com o jeito Jairo de ser, alguém falou isso, Jairo sendo Jairo. É isso, minha gente, né? E ele faz isso o tempo todo. E você, com essa possibilidade de leitura, né? De atenção nas minúcias, né? Nisso que é tão sertoniano. Né? Que bom que são vocês dois aqui. Eu fiquei muito feliz de estar nessa troca. Eu agradeço, Sara. Da mesma forma, falar aqui que a Sara é presença obrigatória, indispensável em todos os nossos eventos. E com certeza, a Sara é uma presença indispensável em todos os nossos eventos. Maravilha. É isso. Muito obrigado. Beijo, Sara. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram aí do nosso evento. Carnaval, poesia, é comigo mesmo. É isso. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado, Sara. Obrigado. Tchau. Sigo acompanhando vocês.